Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse 27º domingo do tempo comum, ela nos propõe pensar com profundidade a vocação matrimonial. E pensar essa vocação não simplesmente como hoje nos é sugerido no pensamento do tempo moderno, é um juntar-se, é um viver simplesmente de amor, é um simplesmente colocar-se do lado e vamos experimentando para ver se dá certo, enfim. Não. A liturgia propõe que o matrimônio é um projeto de Deus para a realização plena do homem e da mulher. E é uma realização plena, não como casados em primeiro lugar, mas como filhos de Deus, como imagem e semelhança de Deus. Entender a vocação de dividir a vida com uma pessoa, colocar a vida junto com uma pessoa, como um lugar aonde eu amadureço o Filho de Deus que eu sou, eu amadureço a imagem e semelhança de Deus que eu sou, até a estatura da santidade. A vocação do matrimônio é um lugar onde eu aprendo a ser santo. Esse é o ensino da liturgia de hoje. E como é que nós vamos ganhando esse ensino? Vamos mergulhar no evangelho de hoje. Jesus é posto à prova. É interessante que Jesus é posto à prova como nós também, no meio do tempo de hoje, questionados sobre modelos de família, sobre modelos de relacionamento, sobre modelos de proximidade com as pessoas. Jesus é posto à prova, e assim como como nós muitas vezes experimentamos, a preocupação dos fariseus não era tanto com a resposta de Jesus, mas a preocupação com a postura mas com a postura de Jesus. O desafio era uma questão prática. É permitido ou não se divorciar da mulher? Como hoje também, o tempo moderno nos faz isso. Às vezes o demônio nos tenta, nos exigindo respostas rápidas e questões e respostas práticas, sem refletir se aquele jeito de fazer as coisas responde ao que eu sou, responde à minha vocação de filho, realiza a minha vocação de filho de imagem e semelhança de Deus. O demônio às vezes fala assim, bora, responde logo, é 5 minutos, é para ontem. Roubar o tempo de um cristão de pensar naquilo que é, de ouvir a voz de Deus, é a ação do demônio me tirando o meu jeito de ser cristão. Por isso o cristão valoriza o silêncio, por isso o cristão se recolhe para rezar, por isso o cristão se preocupa em ter uma vida de oração, para estar no rumo onde Deus fala, vinculado com a escuta de Deus. Pois fizeram isso com Jesus também. A pergunta é permitido divorciar-se ou não da mulher? Mas por que perguntaram isso? Porque a prática do tempo de Jesus era que o marido podia repudiar a mulher. Então, na verdade, eles queriam saber se Jesus iria ser a favor ou contra a lei. Se Jesus ia subverter ou aceitar o que era costume. Queriam pegar Jesus numa contradição, como muitas vezes fazem também com o cristão de hoje. Jesus faz o exercício que todos nós devemos fazer. A didática de Jesus é uma didática que nos educa. O que ele faz? Ele não dá uma resposta prática. Ele faz pensar quem eu sou. Ele faz aquilo que nós deveríamos aprender na liturgia. Aprender que acontece na liturgia. Memória. Memória não é só lembrar. É atualizar a minha consciência. Segundo o mistério de amor do qual eu existo, sou criado, segundo o mistério do amor que me explica quem eu sou. Então o que Jesus faz? Ele não diz. Ele diz assim simplesmente, não. Ele se opõe ao divórcio. E afirmando que o divórcio nasceu de uma concessão feita no tempo da dureza de coração. Uma concessão que acabou se tornando prática e tradição, mas que não é assim desde a criação.
Jesus apresenta como solução à questão a memória do projeto original do Criador. E quem está falando? O próprio Criador. Jesus está falando do projeto para o matrimônio, e é Jesus quem, com o Pai e o Espírito, criaram também o matrimônio. Ou seja, o que ele fala? Desde o início, Deus os fez homem e mulher. Desde o início, eles foram criados por Ele para serem companheiros um do outro por toda a vida, auxiliando e colaborando no cuidado da criação, como instrumentos que agem em nome de Deus, expressando Deus cuidando e amando das coisas. São delegados do amor de Deus. Deus derrama amor no homem para que ele ame, que ele seja expressão desse amor, cuidando, colaborando. Para essa missão, o homem, por isso, para essa missão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Se o projeto é que eles sejam uma só carne, realizando a obra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separe. Ok. Está aqui o projeto de Deus para o matrimônio. Está aqui o projeto de Deus. É uma vocação que explica como Deus ama. É uma vocação que expressa o amor único, que explica o amor único de Deus, que mostra como Deus está cuidando das pessoas. O amor de Deus, ele vai em cada pecador que somos nós, realizando a primeira unidade, que é juntar o coração dividido pelo pecado. E aí guardem, reconheçam quando você tem atitudes de coração dividido, a partir do coração dividido, e atitudes que são expressão de santidade. Atitudes de coração dividido é quando você favorece as coisas segundo do seu modo, porque eu levo Deus em consideração, mas eu sou o Deus de mim. E aí a gente dá voz ao cisanho, ao meu mesmo, ao mais de mim, ao eu com razão, às minhas ideias que são perfeitas e são ótimas e são as plenamente realizáveis. Aqui é difícil aquele que tem o coração dividido ser humilde, é difícil ao do coração dividido não ser soberbo, porque ele coloca Deus abaixo de si. Deus vem cuidar do coração dividido, vem aproximar o coração dividido, unindo o coração dividido, começando pelo coração do homem para fazer acontecer a unidade na humanidade. Começa dentro do coração, para depois fazer acontecer nos relacionamentos com as pessoas. Um casamento é uma mostra perfeita de Deus cuidando da humanidade, pois ele faz isso com cada um dos cônjuges, quando eles se entregam um ao outro, não porque se amam em primeiro lugar, mas porque são amados por Deus desde o batismo, porque reconhecem no matrimônio um caminho para ir ao céu, e vivem tudo nesse caminho como uma doação a Deus. Sabem que o casamento é um e outro, se comprometer em colocar o outro no céu. Reconhecem nessa vocação um caminho para viver o que Deus já me chamou desde o batismo, ser santo, entrar no céu. Elegem ele uma companheira, ela um companheiro. Com essa resposta, Jesus deixa claro o projeto de felicidade e de alegria que acontece num caminho que é de dificuldades, de problemas, de desafios, porque onde tem coração dividido, nós temos problemas, nós temos diferenças, mas um caminho que reconhece, uma vocação que reconhece que a vocação ao matrimônio, o caminho do matrimônio, o projeto do matrimônio não pode ser abolido por uma permissão introduzida por causa da dureza do coração. Ou seja, eu não vou mudar, Deus não muda o projeto, porque eu sou o problema no acontecimento do projeto. Isso é muito do nosso tempo, né? Perdeu um jogo, muda o treinador. Perdeu um jogo, muda o treinador. Perdeu uma rodada, muda o jogador de campo. O projeto
diz que a gente constrói um resultado, constrói um caminho, e para isso é preciso perseverar tempo na mesma trajetória, mas ter claro o projeto. Hoje, o casamento e muitas estratégias e muitos acontecimentos no mundo não vão bem ou não vão segundo Deus, porque nós desistimos de crer em Deus no meio do caminho, porque o resultado não me favoreceu em algum momento, ou porque alguém me foi mais exigente numa etapa. E a pergunta, aproveitando para falar do mundo, a pergunta é, diante desse ensinamento de Jesus, esse ensinamento passou? O que Jesus diria hoje? Talvez hoje nós escutemos coisas do tipo, nós vivemos em outros tempos, precisamos atualizar tudo e ser modernos. Nós precisamos dialogar com a cultura que hoje é midiática. Nós precisamos apresentar a Deus as novidades do tempo. Então, como fazemos? Primeira resposta, o ensinamento de Jesus não passou. E quem nos fala disso é o Papa Francisco, quando diz, no documento Amoris Laetitia, a aliança esponsal inaugurada na criação e revelada na história da salvação recebe revelação plena do seu significado em Cristo e na igreja, e a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão, ou seja, aquilo que Deus constituiu no início, em Cristo e na igreja, é plenamente significado. Ou seja, além de eu entender em Cristo e na igreja, no convívio do caminho dos cristãos, o que Cristo ensinou, eu tenho também a graça, aquele que se casa tem a graça para testemunhar o amor de Deus neste tempo, nesta vocação. O Papa ainda diz, o evangelho da família atravessa a história do mundo, desde a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, até a realização do mistério da aliança em Cristo no fim dos séculos, com as núpcias do Cordeiro. Ou seja, o matrimônio não muda porque o homem acha que criou a roda de novo quando inventou o computador, quando inventou o celular mais moderno, quando viveu uma atualização de iOS. É importante lembrar disso, porque diante disso, lembrar disso, sobretudo em nosso tempo, num contexto de pandemia, quando as dificuldades nos fazem querer revisar a missa, o Papa, a fé. É importante lembrar disso, porque nós estamos vivendo um tempo de mudanças, e aí eu falo da família especificamente, mudanças provocadas sobretudo por um movimento social da década de 60, um movimento 60, 70 chamado Revolução Sexual ou Liberação Sexual. Este movimento, ele propôs desconstruções da ideia de família, de homem, de mulher. Ele diz que tudo aquilo que era hipocrisia tem que sair do armário da sociedade. E todos têm que quebrar as regras. E nisso foram se criando, e aí entenda como o demônio é perspicaz, foram se criando instrumentos de corrosão de costumes. Pílula anticoncepcional, que diz que você não precisa necessariamente ter a relação para ter um filho. Você pode ter simplesmente o prazer e esquece o filho. Até o cume de uma ideologia de gênero que diz que uma criança nasce e ela não precisa se preocupar se ela é em ser homem ou ser mulher. E ela já chega ao pensamento de católico, muitas vezes, quando pais dizem assim, vou deixar ele crescer para ser batizado porque ele decide. A corrosão vai acontecendo do ferimento aos costumes e a tradição da fé desde o início. Vai se dizendo em nome da modernidade que se tem que atualizar. Questão técnica. Quem criou o homem que pensa o novo? Deus. Quem criou o novo homem que pensa nova coisa? Deus. Portanto, não há modernidade que seja boa, que tenha nascido fora de Deus. Que Deus que se preocupa com o homem pleno e não simplesmente com uma resposta de uma questão prática, como os fariseus fizeram e como muitas vezes fazem conosco. Quantas respostas você dá simplesmente porque insistem com você e você não reflete se aquilo condiz com a essência de você? Deus não nos trata assim.
Se fosse assim, Deus nos teria jogado e joga fora a cada pecado que nós dizemos que nós cometemos e voltamos na confissão dizendo que não vamos pecar mais. Ele não desiste de nós. Ele se preocupa com o homem que ele criou por inteiro. E aí eu provoco você em relação à sua família. Eu quero ir terminando provocando você em relação à sua família. Quem você ouve para pensar a sua família? Você ouve as práticas e tradições que nasceram e nascem da dureza do coração? Práticas e tradições que nascem de concessões feitas, porque às vezes eu não consigo suportar a verdade, mas que Deus, porque às vezes eu não suporto a verdade, Deus, Ele é paciente comigo, e para eu não romper, Ele faz uma concessão, e depois explica que não é assim que deveria ser. Eu fiz isso agora para você aprender, que você vai dar esse passo, e depois vai vir aprender o que deve ser feito, porque Deus tem paciência, espera por nós, espera a nossa conversão, espera o meu propósito sincero. A quem eu escuto? As práticas e tradições que nascem da dureza do coração e das concessões disso? Ou eu escuto a voz de Deus que fala hoje, convidando a tradição da fé, a fé que ensina o quanto eu sou valoroso para Deus, e deste valor nascem e se refazem, quando necessário, em cada tempo, os pensamentos, os costumes, os caminhos da família. Sabe, que esta palavra de hoje ajude a eu pensar mais e me recusar a ter respostas práticas sobre tudo, sobretudo aquelas que me dizem respeito a mim, ao que eu sou, a minha essência. Porque senão nós vamos ficar como chefes excelentes que não suportam colaboradores eficientes, e muitas vezes, porque não querem competitividade, simplesmente expurgam. Que essa palavra nos ajude a pensar, pensar a palavra de Deus, que nos ajude a entender a beleza do matrimônio, a beleza da família, do projeto de Deus para a família, que ela inspire em nós a beleza do projeto salvífico, para que eu seja um missionário desse projeto onde for. E como exercício de santidade, eu quero sugerir você valorizar a sua família. Valorizar a sua família procurando aprender o que Deus sugere para a família. E quando ele fala de família, da família que você tem, ele fala do que ele elaborou de melhor para a humanidade, e que com as fragilidades e as feridas, muitas vezes se perde numa coisa ou outra, mas é onde Deus desenha o seu amor. Eu vou sugerir que você valorize a sua família, aprendendo o que Deus sugere sobre a família. E como fazer isso? Conquistando o terço em família. Conquistar o terço em família. O que é o terço? O terço é o evangelho aprendido no colo de Nossa Senhora. O que é o terço? É a resposta que Deus dá sob o cuidado e a ótica de Maria em cada caminho. O que é o terço? É meditação do evangelho que atrai. Por isso que às vezes é difícil quando eu sugiro ao filho, vamos rezar o texto, não, eu estou cansado. Sempre tem uma desculpa para um movimento do coração que eu não quero fazer, defendendo a divisão que eu carrego. Sabe, conquiste, por isso eu usei a palavra, nessa semana, conquiste o terço em família. Reze que seja uma vez com a sua família, com seu filho, com a sua filha, e depois, a gente vai provocar isso mais para frente, vá criando disso um hábito. Mas meu filho não quis vir, faça. Não quis fazer? Fiquei só eu. Reza você. A perseverança produz a obra de fé. Se você reza hoje sozinho, amanhã a graça da tua oração atrai outros. Por isso, cuide da sua família com o terço. E aproveito para lembrar, como eu citei a Amores Letícia, o Papa nesse ano dedicou um ano à família, para lembrar do conteúdo da exortação apostólica Amores Letícia, esse documento sobre a família. Leia esse documento, digita na internet, ano Amores Letícia, e você vai ver os projetos do Papa para esse ano, os projetos que ele sugere à pastoral familiar,
E descubra coisas que você pode preparar para o Natal com a sua família, a partir das sugestões que o Papa nos deixa ali naqueles projetos, naquelas sugestões que ele deixa ali na internet para nós. Tem vídeos, tem palestras, tem tantas coisas interessantes. Sugestão de encontros. Pense o seu Natal, comece a pensar o seu Natal assim. Que Deus nos ajude. Amém.